Senhor presidente, vereador Serginho, quero também saudar aqui a bancada, todos os vereadores, vereadoras, em especial a bancada do PDT, do nosso partido, na pessoa do vereador Goura. Não sei se é o Goura que é o líder da bancada, mas é ele. Muito bem. Então, saudação a todos, todas. Uma honra muito grande para mim estar aqui nesta Casa de Leis. Também faço parte do Parlamento brasileiro, que é composto pelo Parlamento Nacional, Estadual e os parlamentos municipais. Então, tenho um grande apreço pela atividade parlamentar, que é, no meu ponto de vista, a essência da nossa democracia brasileira. Se nós não tivermos o parlamento, não temos democracia. Então, minha saudação, minha manifestação de apoio às atividades parlamentares desta casa, projetos de lei, como o da deputada Josete foi votado recentemente, são os que organizam a sociedade brasileira. Tantos projetos que o parlamento vota. Então, nós temos que valorizar cada vez mais o parlamento. Queria dizer, primeiro, também a nossa preocupação com o cenário nacional, mas também a esperança de que possamos, já tenho dito em algumas oportunidades, ver o Rio voltando ao leito normal o mais rápido possível. Nós estamos vivendo quase, digamos assim, uma anormalidade da política nacional. Este ano que vem é um ano eleitoral. A expectativa, a esperança de todos nós é que no momento que se apresentam os candidatos, os planos de governo, os projetos, a sociedade começa a discutir e se cria uma nova perspectiva para a política brasileira. Essa é a nossa esperança, embora vivendo num momento de enormes dificuldades. Eu queria dizer aqui que a questão da corrupção, que é o tema que hoje toma conta do dia a dia da grande mídia, que entra na casa de cada um de nós todo santo dia, há 3, 4 anos já, ela tem que ser combatida sim, tem que ser enfrentada, tal como as instituições exigem, a nossa Constituição exige. No entanto, nós vivemos um momento em que esta situação, criada por conta das denúncias, das legítimas investigações, quase que está anestesiando o povo brasileiro. E, por um outro lado, a gente percebe que há muitas perdas de direitos do povo, direitos históricos, direitos de décadas e quase século de existência estão se perdendo. E a população brasileira não está reagindo a isso, não está percebendo isso. Como a questão do petróleo, como a questão do congelamento dos gastos em saúde e educação, que são gastos primários, como a reforma trabalhista, não que não tenha que ter sido feita alguma reforma em qualquer área de governo do Estado brasileiro, mas da forma como foi feita, sem praticamente muita reação da população, com mudanças profundas na legislação trabalhista, como a questão das ameaças e dos encaminhamentos de privatização de sistemas elétricos, enfim, a reforma da Previdência que está colocada em pauta também, nos preocupa, enquanto parlamentares, enquanto agentes políticos, enquanto partidos políticos. Eu vou deixar aqui para os senhores e senhoras vereadores, como registro, eu não tenho aqui uma cópia, mas uma cartilha que fizemos já como resultado da comissão especial, da qual eu fiz parte como membro efetivo pelo PDT, uma cartilha que traz alguns elementos sobre aquilo que está pronto para debate e votação em plenário da Câmara dos Deputados, que é o substitutivo que foi aprovado na comissão especial. Então, aqui nós trazemos alguns elementos sobre o que nós consideramos um falso déficit da Previdência, que não vou me estender aos detalhes sobre o tema,
sobre a questão dos que não pagam a Previdência, das empresas que devem a Previdência, uma pequena leitura. E depois, em relação ao regime geral, como ficaria se aprovado o substitutivo, com alguns exemplos, citando vários artigos, incisos, parágrafos daquilo que está no substitutivo do regime geral. Juntamente no regime geral nós temos, até porque eu sou trabalhador rural, sou da agricultura familiar, a preocupação com os assalariados e os temporários na agricultura, os trabalhadores e trabalhadoras rurais, para a agricultura familiar também, para o policial, como ficaria, para professores, né, do serviço público e também privado, a chamada regra de transição, que são os principais pontos que nos preocupam. A gente vai deixar esse material. Se alguém já conseguiu dar uma olhada e que tiver alguma pergunta sobre algum tema, podemos aqui esclarecer, ou então nós repassamos este material, que é a nossa contribuição. Resumidamente, se aprovarmos este projeto, esse substitutivo, que ora se ameaça colocar em pauta na Câmara Federal, ora se diz que vai retirá-lo, ora se fala que vai fatiar isso aqui em várias propostas menores, inclusive algumas por medida provisória e algumas ainda por mudança constitucional, por emenda constitucional, mas há uma certa incerteza hoje se o tema realmente será ou não votado na Câmara Federal. Na minha opinião, primeiro, votei contra esse substitutivo na comissão especial. Uma vez colocado em pauta no plenário da Câmara, votarei contra, por compreender que ele não é bom para o país, ele não é bom para os brasileiros, não é bom para a economia, inclusive, do país, que é o que se pretende atingir como resultado positivo, porque ele vai retirar da economia muitos milhões de reais dos aposentados ao médio e longo prazo. Então, não é bom para a nação brasileira. E, por fim, porque a minha avaliação é que nem o executivo atual, o governo federal atual, nem mesmo a Câmara Federal, o Congresso, reunindo aí o Senado, tem legitimidade para tamanha e profunda mudança no sistema previdenciário brasileiro. Este é um tema que precisa ser dialogado mais com a sociedade. Precisa de um governo que esteja muito bem legitimado pelo voto popular, e precisa ser feito num amplo debate, diálogo com a sociedade brasileira. Então, da forma como está colocada, em termos do conteúdo e do procedimento, do processo como ele chegou a ser apresentado, votado na comissão especial e agora preparado para a votação em plenário, não tem o meu apoio, não tem o apoio do nosso partido, do PDT, e não seria prudente que o presidente da República colocasse, que o presidente da Câmara, juntamente com o Executivo, colocasse em votação esta chamada reforma da Previdência. Essa é a nossa contribuição aqui de forma rápida, presidente, e em função também das circunstâncias que vocês estão passando aqui. Agradeço muito, agradeço profundamente, tanto os vereadores do PDT, o vereador Goura, por nos dar essa oportunidade aqui, e agradeço ao presidente Serginho também por ter tido esse espaço para deixar registrado aqui a nossa opinião, deputado, sobre alguns temas nacionais e sobre a questão deputado, da reforma da Previdência. eu consulto se o senhor tem mais Obrigado. algum tempo para que eu abra para os vereadores. O senhor teria um tempinho? Sim, o senhor pode? Sim, vereador. Deputado, ok. Senhor presidente, Os vereadores gostariam de fazer alguma pergunta? Eu quero. Vereador Pia. primeira pergunta, bem-vindo, deputado Assis do Couto, Vossa Excelência, que era do Partido dos Trabalhadores, hoje é do PDT, né? Vossa Excelência esteve também à frente, seja muito bem-vindo a essa casa. Vossa Excelência esteja à frente, não sei quando que Vossa Excelência saiu do PT,
mas Vossa Excelência esteve à frente de todo o projeto do governo Lula e também da presidente Dilma, que sofreu o processo de impeachment. Faço registro para dizer da questão do governo ilegitimado, como diz Vossa Excelência. E a primeira pergunta que faço, já que o vereador Gora, que é um grande vereador e não aprovou também o plano de recuperação, se Vossa Excelência não aprovaria em nenhuma forma a reforma da Previdência no Brasil. Se esse quadro que Vossa Excelência traz a nós, e um quadro muito bem preparado, aliás, é uma pena que nós aqui na Câmara não tenhamos condição, presidente, de fazer um belo folder como esse aqui do deputado Assis do Couto. Se Vossa Excelência em nenhum momento aprovaria, então, uma reforma da Previdência no Brasil, e qual seria a solução para, então, a melhora desse projeto, uma vez que Vossa Excelência, de forma muito competente e brilhante, explanou aqui no seu relato. Qual seria, então, o caminho para melhorar a Previdência do Brasil e não termos esse buraco que nós temos hoje na Previdência? Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Vereadora professora Josete, na sequência, vereador Euler. Professora. Bom dia, deputado, seja muito bem-vindo, né? Eu acho que esse é um espaço importante para a Câmara, eu acho que é um debate nacional necessário, né? E eu acho que seria bacana o senhor explicar em relação ao agricultor familiar e aos trabalhadores rurais o prejuízo que essa reforma traz. Eu acho que seria bacana, porque a maioria das pessoas, na verdade, não entende os detalhes do projeto, né? E me permito aqui me posicionar, né? Nós tivemos um governo eleito por 54 milhões de votos e houve um golpe, né, nesse país. Então, acho que pensamos diferente também, né? E esse ainda é um espaço que a gente tem para se colocar, apesar da nossa democracia estar sendo vilipendiada todos os dias, né? Nós temos aí um presidente que assumiu de forma bastante questionável, né, com um Congresso que se vendeu para que ele pudesse assumir, e uma presidenta que foi deposta por uma suposta, né, pedalada fiscal, que na sequência, inclusive, houve aprovação de uma lei dizendo que, a partir de então, essa ação que foi, naquele momento, utilizada para a derrubada daquele governo, hoje ela é aceita legalmente, né? Então, é importante que a gente conte as várias versões da história, né? Porque, infelizmente, hoje é Dia da Consciência Negra também. Há uns tempos atrás, a gente não aprendia sobre a história de Zumbi na escola. A gente tinha como heroína a princesa Isabel, que libertou os escravos. Então, eu acredito que sempre o espaço, né, para que a gente possa colocar diferentes versões é importante para a democracia. Muito obrigada pela sua presença. Se o senhor pudesse esclarecer a questão dos trabalhadores rurais, agricultura familiar, né, de quais as consequências sociais disso, acho que é fundamental para que todos aqui tenham conhecimento. Obrigada. Professor Euler, na sequência, a devolutiva do deputado. Professor Euler. Bom dia, deputado Assis do Couto. Eu queria que o senhor comentasse um pouco a respeito do que se fala muito, que seria o tal do déficit da Previdência, quando muitas pessoas defendem que, na verdade, há uma falácia e que a Previdência seria superavitária e ela é tornada deficitária em função do artifício matemático que seria a DRU, né, que é a desvinculação de receitas da União. Então, como há pessoas que falam que não, que ela é deficitária, e outras que defendem que ela é superavitária, somente a DRU é que causaria esse déficit, então eu queria que o senhor esclarecesse, comentasse a respeito, para que a gente tivesse realmente a noção do que é a verdade, sendo que existem aí discursos diferentes a respeito do tema. Muito obrigado. Obrigado pelas perguntas. Primeiramente, vereador Pierre, em relação à reforma, o conceito de reforma, a necessidade de reformas, eu sou a favor, sempre fui. Eu faço até uma comparação, fiz várias vezes isto. Uma casa precisa de reforma, uma máquina precisa de reforma, um veículo precisa de reforma, e até nós, como seres humanos, de vez em quando precisamos de uma reforma.
As instituições precisam de reforma, o Estado brasileiro precisa de reforma. A Previdência já passou por algumas reformas recentemente. O Serviço Público Federal, por exemplo, teve uma ampla reforma. Eu participei disso, foi em 2008, me parece, né? A questão da Previdência Rural, fizemos a Lei 11.718, fui relator desta lei. Também fez uma reforma que muitas coisas não foram colocadas em prática. Então, a ideia de reforma, eu não sou contra a reforma em si. O problema é como ela veio, o momento em que ela veio, e ela carece de legitimidade, ela carece de diálogo, já falei isso anteriormente, carece de diálogo com a sociedade brasileira. Nenhum país no mundo fez reforma da Previdência sem um amplo diálogo com a sociedade. Essencial, porque ela não pode ser fruto do dissenso, da disputa, ela tem que ser fruto do consenso. Ou então não vai funcionar. Portanto, a minha posição é que ela precisaria passar por um processo de ajuste, não questiono isto, mas a forma como veio e aonde ela busca atacar. Este é um problema mais complicado, mais sério ainda. A questão do déficit, já reunindo a terceira pergunta, depois a da Josete, da vereadora Josete. A questão do déficit. Eu lembro bem, eu era um sindicalista rural na época da Constituição de 88. 1987, já se vão 30 anos atrás, eu estive por várias vezes na esplanada dos ministérios, junto com os trabalhadores rurais do Brasil, tentando recuperar talvez aquilo que Jango queria fazer na década de 60 com o Estatuto do Trabalhador Rural. Criar uma previdência rural para esses milhões e milhões que com a mudança demográfica do Brasil, com as mudanças na produção, na tecnologia, estavam sendo excluídos. Agricultores familiares, camponeses, ribeirinhos, pescadores. E nós conseguimos introduzir na Constituição de 88 este direito, esse reconhecimento dessa população rural, que são os trabalhadores e trabalhadoras rurais. Parágrafo 8º do artigo 194 da Constituição Federal. Praticamente, a reforma agora quer destituir este artigo constitucional e seus incisos, e seu parágrafo. Em relação à receita, na época, para pagar este custo, estava muito claro para nós que não seria daquela porcentagem que desconta da produção destes trabalhadores, cada vez mais excluídos do sistema de produção. Então, por isso se criou as contribuições da Seguridade Social. E depois a DRU, como Vossa Excelência mesmo falou, veio tirando este recurso. Então, falar de déficit sem discutir as contribuições da Seguridade Social é falso. Não dá para fazer desvinculada, porque ela foi vinculada na Constituição de 88. Está na Carta Magna. Não podemos negar as contribuições sociais para a Previdência. Além disso, a quantidade de empresas que devem à Previdência e não são cobradas. Há um buraco enorme aí. Algumas desonerações, inclusive no próprio governo que eu também fazia parte, o governo Dilma, o governo Lula, desonerações que emagreceram, tiraram. Até ia bem porque a economia crescia, tinha emprego, então havia contribuição maior. Portanto, o que se quer fazer aqui com os trabalhadores rurais, aí fechando a última pergunta colocada pela vereadora Josete, eu fiz um comparativo, vocês têm na cartilha aqui. Hoje um trabalhador rural aposenta homem com 60 e mulher com 55 de idade, comprovando o tempo de 15 anos de contribuição, os últimos 15 anos. Através da nota de produtor, o desconto do Fundo Rural, do INSS, ou de declaração de atividade, porque muitos não têm atividade produtiva, mas estão trabalhando na agricultura. Então, através da declaração, este público se quer levar para 65 anos e 49 anos de contribuição.
Um jovem, e eu fiz inclusive um videozinho de alguns jovens agricultores que estão lá na produção de leite, na propriedade rural com os pais, começam a trabalhar aos 16 anos, conciliando escola, agricultura, levantando às 5 da madrugada para ir trabalhar, parando à tarde da noite. Mas um jovem que começar a trabalhar com 16 anos, ele vai contribuir até os 64 anos de idade e quase 50 anos de contribuição. Aí ele diz, não, mas não é assim, é 15 anos. Na verdade, aí é uma ilusão, é só lendo o texto mesmo para perceber. Ora, se o jovem não estiver contribuindo ao longo da sua vida, ele fica fora da Previdência. Então, você não pode contar apenas os últimos 15 anos laboral dele. Você tem que contar desde o dia que ele começou a trabalhar, porque se ele não estiver contribuindo religiosamente, ele está fora de um auxílio-doença, de um acidente de trabalho, de um auxílio-maternidade, porque logo casa, tem filhos, e está fora da Previdência. Então, vamos deixar essa gente fora da Previdência, ele só vai voltar a pagar quando estiver 15 anos próximo da aposentadoria, não é verdade? 60 anos e 57 para a mulher. E o gatilho demográfico? Esse jovem vai se aposentar daqui a 30 e poucos, 40 anos, até lá tem um ano a cada 10 anos de gatilho demográfico, então ele vai para 65 anos. Então, na verdade, o que está no substitutivo é, para a agricultura familiar, 65 anos de idade e 49 anos de contribuição, para ganhar um salário mínimo de aposentadoria. Então, essa é uma crueldade. Não vamos entrar aqui no BPC, que também fizeram umas mudanças, mas ainda continua cruel. A iniciativa no regime geral, que não sejam trabalhadores rurais segurados especiais, da mesma forma, você pega um jovem que começa a trabalhar hoje com 20 anos de idade, numa fábrica, no regime geral, que ganha em média 2 salários mínimos por mês, vai também trabalhar... Deputado, eu vou fazer mais uma rodada de 3 vereadores, o senhor continua com a réplica daí, ok? Só para a gente manter nosso tempo. Vereador Sabino. Eu primeiro quero parabenizar o ilustre deputado que vem aqui trazer explicações dessa polêmica sobre a Previdência e cumprimentar Sua Excelência por ser um conterrâneo lá do Sudoeste, Francisco Beltrão. Eu que sou de Vitorino, registrado em Francisco Beltrão. Temos aqui o Copani, que é de Coronel Vivida. Então, é o Sudoeste marcando presença nessa casa, assim como semana passada veio aqui também o pessoal de Pato Branco. Sua Excelência, a transparência da nossa Previdência é algo muito complicado para a gente saber se tem déficit ou se não tem. É possível trazer as claras para nós aqui leigos e a situação da Previdência, se realmente existe déficit ou não existe, né? Isso é uma coisa importante, porque a gente não sabe. Se fala muito que tem que ter uma reforma, senão vai falir. Mas ninguém fala direitinho quanto arrecada, quanto se gasta, né? Segundo, Sua Excelência veio da agricultura, eu também da mesma forma. Então, eu contribuo, eu sou aposentado do Banco do Estado do Paraná, contribuo como Fundo Rural, está aqui uma contribuição que eu fiz aqui de uma venda, né? Eu contribuo aqui pela Câmara, né? E os meus funcionários na atividade rural, eu também contribuo e eles contribuem. Então, aqui tem praticamente 2 contribuições desnecessárias, que eu não sei para onde vai este valor. A minha como vereador, a minha como Fundo Rural, e eu já sou aposentado, eu já paguei lá no passado, né? Então, eu gostaria aqui de deixar essa pergunta para ver se tem condições de levar essa mensagem, que tem gente pagando muito, tem outros que de repente não pagam, e quem paga é uma injustiça, né? Então, parabenizar pelo teu trabalho e dizer que é uma honra receber Sua Excelência aqui, sempre que puder passar por aqui e trazer esclarecimento, com muito prazer nós vamos receber. Muito obrigado. O senhor
O senhor pode responder ao vereador, na sequência pode dar encaminhamento, deputado. Obrigado. Vereador Sabino, eu queria primeiro cumprimentar os sudoestinos também aqui presentes. Esse lugar tão longe, nós dissemos que lá onde o vento faz a curva, porque do lado é o Parque Nacional do Iguaçu ao norte, Argentina ao fundo e Santa Catarina ao sul. Então nós estamos lá no final do estado. Bem lembrado essa questão da transparência. Quando eu fui relator da 11.718, para os trabalhadores rurais, da agricultura familiar, assalariados, pescadores, a gente propôs, está na lei, um cadastro desses trabalhadores do Brasil, porque há muitas notícias de falsidade, de corrupção, de contribui, não contribui, ou não é trabalhador rural, porque realmente é bastante genérico a lei e a definição de quem são esses trabalhadores. Propusemos um cadastro em 2008. Já vamos para 10 anos e esse cadastro ainda não saiu. Esse cadastro daria transparência, porque a sociedade saberia quem são os trabalhadores que vão se aposentar nos próximos anos, aonde eles estão, o que eles estão fazendo, como eles contribuem. Então, há um problema muito grave de transparência. A situação sua, vereador Sabino, é muito parecida com a minha. Durante muito tempo, a minha contribuição foi de produtor rural, com nota de produtor. Feijão, milho, soja, suínos, trigo. Depois, eu fiquei dirigente de uma cooperativa. Continuei contribuindo como produtor e passei a contribuir com o Prolabore, porque para pagar o Prolabore tinha que recolher a Previdência. Mais tarde, em 2003, por ironia do destino, virei deputado federal. Continuei contribuindo como deputado federal, no regime geral, só para que todos saibam aqui, eu não tenho Previdência especial da Câmara, a minha Previdência é o INSS, né? E eu continuei contribuindo como agricultor e contribuindo como deputado descontado do salário. É muito parecida com a sua situação. A gente tem questionado isso. E muitos destes, como eu, caiu no chamado limbo previdenciário. Ou seja, aquela contribuição que deu como agricultor não conta para mais nada, porque ele perdeu o direito de segurado especial da Previdência, perdeu o direito de agricultor familiar e não tem outra cobertura previdenciária. Lá vão para os 60, 70, 80 anos e ficam sem previdência. Então, há uma série de problemas, de dificuldades que nós temos ainda. E, por fim, a nossa preocupação quando um tema tão importante como este, que mexe com a vida de milhões de brasileiros, é incorporado como uma secretaria do Ministério da Fazenda e deixa de ser Ministério da Previdência. Eu acho que esse também é um erro gravíssimo cometido pelo governo recentemente, porque lá no Ministério da Fazenda nós passamos a ser meramente números econômicos, estatísticas. Não existirá mais política previdenciária, não existirá mais política de governo na área da Previdência, haverá apenas uma conta matemática. Se entrou 10, não pode sair 11, tem que sair 10, porque se além do 10 é déficit, né? É déficit. A questão da Seguridade Social ficou mais comprometida ainda, a contribuição da Seguridade, com a transferência, com o fim do Ministério e a transferência para a Secretaria. Espero que tenha, pelo menos, trazido aos senhores e senhoras a nossa preocupação. Fiquem atentos com os próximos capítulos da política nacional, porque há uma pressão muito grande do sistema financeiro nacional e internacional, porque há muito interesse de banqueiro em relação à Previdência, que eu gostaria de registrar aqui. Curitiba tem um regime próprio de Previdência, não? Tem um fundo de Previdência, IPMC, cujo fundo está sendo olhado com olhos grandes pelos bancos, pelos banqueiros, né? Então, tem no substitutivo, eu não coloquei aqui porque não aprofundei muito o tema
dos regimes próprios, mas tem um elemento lá que, se aprovado, a qualquer momento, o governo federal poderá intervir e acabar com um fundo de previdência próprio em qualquer município, sob pretexto não sei qual. Então é muito perigoso. A redação que ficou lá é muito parecida com a redação que ficou no campo das privatizações. Hoje, a lei das privatizações, o que rege esse modelo, ele dá poderes ao presidente da República a privatizar por decreto. E na Previdência, na questão dos regimes próprios de Previdência, municipais, estaduais, nós temos esse drama, se aprovado o texto que está lá. Constitucionalmente, o presidente da República poderá, por decreto, por resolução do Ministério, intervir nos fundos de previdência próprio e incorporá-lo, destituí-lo ou fazer aquilo que ele bem entender. Então, o texto que está lá também mexe profundamente com os regimes próprios de previdência do sistema público nacional. No mais, muito obrigado pela oportunidade. Fico honrado de poder estar aqui, fazendo essa discussão com os senhores, com as senhoras. Mais uma vez, não neguemos a política. Não neguemos a política. Não há outro caminho para organizar a sociedade a não ser pela democracia. A democracia precisa da política, dos partidos políticos, dos parlamentos. Temos problemas, vamos ajustá-los, vamos melhorá-los, mas não vamos deixar que grandes sistemas de comunicação conduzam a sociedade brasileira para a negação da política. Em nenhum país do mundo a ditadura deu certo, nem de esquerda e nem de direita. O nosso caminho é a democracia. O nosso caminho é o parlamento. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Obrigado, deputado.